a gente fala agora da expectativa para o encontro entre Lula e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, marcado para amanhã. O governo de Kiev confirma a reunião e diz que pretende reconhecer o papel de liderança que o Brasil quer desempenhar no mundo, assim como os esforços para acabar com a guerra. A apuração é do nosso analista sênior de internacional da CNN, Américo Martins. Essa foi a declaração mais positiva do governo ucraniano em relação ao Brasil nos últimos meses. Até então, a relação entre os dois países era marcada por desencontros e críticas entre os presidentes Lula e Zelensky. Eu perguntei ao embaixador qual é a importância real do encontro desta quarta-feira entre os dois líderes. O diplomata me disse que a reunião é muito importante e que os ucranianos esperam que o Brasil possa realmente contribuir para pôr fim à invasão militar russa por meios diplomáticos. Mas com um detalhe, desde que as discussões diplomáticas levem em conta a fórmula de paz do presidente Zelensky. E este é justamente o plano que o presidente ucraniano pretende apresentar em detalhes a Lula. Ele inclui pontos como a criação de um tribunal especial para julgar crimes de guerra russos, a retirada imediata de tropas do Kremlin de territórios ucranianos ocupados e o pagamento de indenização pela Rússia pela destruição no país vizinho. O problema é que os russos já indicaram que não aceitam esses termos e apostam num longo conflito, na esperança de negociar a paz, ainda controlando uma parte do território da Ucrânia. Américo Martins, da Europa, para a CNN Brasil. Vamos ouvir agora o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, essas tensões entre Ucrânia e Brasil podem ser resolvidas nesse encontro de amanhã? Boa noite. Boa noite. A linguagem diplomática ela é muito rica, ela tem muitos recursos. Então, essa narrativa que o Américo estava nos mostrando, existem mensagens que estão por trás disso e todo um contexto. Então, quando a Ucrânia conversa com um país como o Brasil, ela tem que voltar alguns passos na discussão, porque sente que algumas premissas não estão estabelecidas, né? Então, se ele diz assim, a gente quer que o Brasil seja bem sucedido nessa gestão diplomática. E o ponto de partida dessa gestão diplomática é o plano de 10 pontos do presidente Zelensky. E esse plano diz que todas as tropas russas têm de ser retiradas de todo o território ucraniano, que a Rússia tem que reconhecer a soberania territorial da Ucrânia, tem que se comprometer a não ameaçar essa soberania de novo, tem de pagar indenização pela destruição e pelas mortes que causou e assim por diante. Então, é uma forma de mostrar que não é a Ucrânia que não quer dialogar, não é a Ucrânia que não quer uma saída diplomática. É de mostrar que existem condições do ponto de vista da lei internacional, do direito, da ética, da moral, que indicam como seria uma paz justa e sustentável, que seria não com a Ucrânia cedendo o seu território, porque se a Ucrânia cede o seu território, isso se transforma num incentivo para o Putin e outros líderes expansionistas usarem a força militar para redesenhar o território do mundo. E isso é o caos, é a lei da força bruta. Os Estados Unidos já fizeram tentativas de mudança de regime, como o presidente Lula disse hoje, sem citar os Estados Unidos, e isso gerou caos, gerou tragédia, gerou crimes de guerra também. A última vez que isso aconteceu foi há 20 anos no Iraque, né? De lá para cá, o que se está estabelecendo, tentando se construir, é uma ordem internacional. E o principal ator que está rompendo essa ordem hoje é a Rússia.
A OTAN é uma aliança defensiva, ela não tem invadido o país. Não é verdade que a OTAN invadiu a Líbia. Isso não aconteceu, eu sei porque eu estava na Líbia na Primavera Árabe. A OTAN recebeu um mandato do Conselho de Segurança para evitar que o Muammar Gaddafi massacrasse a sua própria população. Foi isso que aconteceu, foi uma intervenção aérea, não foi uma invasão. De qualquer maneira, é difícil o diálogo com o presidente Lula, porque fica claro que desde maio do ano passado, quando ele pela primeira vez se manifestou sobre isso na revista Time, ele tinha um mindset, uma visão sobre isso, em que ele demonstrou na entrevista que ele não gostava do Zelensky, que ele disse que o mundo não pode fazer uma guerra para o Zelensky aparecer na televisão, que o Zelensky é um bom ator, um bom comediante, mas que isso não justifica uma guerra. Ele disse essas palavras para a revista Time, o mundo inteiro viu isso, né? Então, de lá para cá, ele vai e volta no discurso. O Itamaraty, o Brasil, no ano passado, ainda no governo Bolsonaro, condenou a invasão. Mas o que o Ocidente sente é que só condenar a invasão com palavras não é suficiente para resolver o problema, que é a Rússia está ocupando territórios ucranianos e está cometendo atrocidades contra crianças, mulheres, velhos, dentro da Ucrânia. E se o mundo dar as costas para isso, ficar só no discurso, vamos fazer a paz, vamos nos reunir. Isso já foi tentado ao longo de uma década com a Rússia, com o Putin, desde que ele invadiu lá a Geórgia em 2008, depois invadiu a Ucrânia em 2014. Não é uma história nova, essa história não começou no ano passado para o Ocidente e tem toda a experiência com o nazismo. A Europa tentou apaziguar o Hitler. Você pode ficar só com a Polônia, só com os Sudetos, podemos ser amigos, vai ficar tudo bem a partir de agora se a gente aceitar. Aí ele foi, invadiu a Bélgica, invadiu a Holanda, invadiu a França, colocou um regime fantoche na França. E aí, quando isso aconteceu, aí a Inglaterra, os Estados Unidos se mobilizaram, e a Rússia também, a União Soviética, e enfrentaram militarmente, não tem outro jeito nesse caso. É o que a gente está vendo até hoje. Se o Putin, de repente, acordar amanhã e retirar as tropas da Ucrânia, acabou a guerra. Então, existe um slogan, né, Leandro, que é: se a Rússia parar a guerra acaba. Se a Ucrânia parar de lutar, a Ucrânia acaba. Agora, Lorival, e em relação às críticas do presidente Lula em relação ao Conselho de Segurança da ONU, qual a sua avaliação? Até o presidente Biden, ele fez referência a isso hoje, porque diante da forma como a Rússia e a China estão se comportando, exatamente depois de 2011, foi a última vez em que o Conselho de Segurança aprovou um mandato de intervenção, conseguiu chegar a